Eu pedi para usar o tempo de liderança, apesar do regimento nos dar o direito de poder utilizá-la a qualquer hora da reunião, ao final, que a gente pudesse manter a condução da reunião, e por uma grande coincidência histórica, esse meu tempo de liderança está ocorrendo exatamente no momento que o chanceler do México está dando uma entrevista ao vivo para contar não só a decisão do país, do presidente do México, como faz parte, inclusive, da sua tradição histórica na diplomacia, em oferecer asilo político ao presidente Evo Morales, que foi deposto por um golpe militar na Bolívia, mas mais do que isso, contando as agruras, as dificuldades ao longo dessa madrugada para garantir a retirada do presidente da Bolívia, presidente Evo Morales, direto da Bolívia até o México, com a sua integridade física garantida, com a sua vida garantida, as dificuldades de estabelecer as rotas aéreas, porque, infelizmente, os países vizinhos se negaram, inclusive, a garantir passagem pelo espaço aéreo, entre eles o Brasil. Eu faço questão de contar essa história porque eu quero relembrar uma situação de agosto de 2013, quando eu era ministro da Saúde, como o senhor falou, relembrou aqui, do governo da presidenta Dilma. Quero relembrar o caso do senador Roger Pinto Molina, um oposicionista a Evo Morales, com 22 processos judiciais nas suas costas, questionamento de tudo quanto é tipo, desde corrupção, improbidade administrativa, um ferrenho opositor a Evo Morales, que tinha ordem de prisão, inclusive naquele momento da Bolívia, e que o Brasil, da presidenta Dilma, embora fosse uma aliada política incondicional ao governo de Evo Morales, abriu as portas da Embaixada Brasileira quando foi solicitado para garantir asilo político a esse senador Roger Pinto Molina. Esse senhor ficou meses na Embaixada Brasileira. Meses. Inclusive, Evo Morales sofrendo pressão de seus aliados, da opinião pública. Alguns diziam que Evo Morales tinha que convencer a presidenta Dilma a colocar esse embaixador para a rua. Não podia dar o salvo-conduto para ele ser deslocado da Bolívia até o Brasil. E o Brasil, em nenhum momento, negou a cumprir o seu papel e a sua tradição diplomática de, quando tem um conflito no país, oferecer as possibilidades de que as vidas sejam preservadas, de que as vidas sejam garantidas, de que as vozes dissonantes possam ter, no Brasil, um espaço de asilo político. Infelizmente, se esperava um gesto como esse do presidente Bolsonaro se ele, de fato, estivesse preocupado com alguma questão da estabilidade política, com a paz na Bolívia, com a ostentação da democracia. Se esperava um gesto como esse do Itamaraty, do chanceler brasileiro, das embaixadas, da Embaixada Brasileira na Bolívia. Qual foi o gesto? Foi o gesto do escárnio por parte do presidente Bolsonaro. Num momento como esse, ao invés de oferecer um país vizinho para asilo político, não só do presidente Evo Morales, mas podia oferecer para o vice-presidente Lineira, um intelectual reconhecido, que teve a sua biblioteca queimada pelos golpistas, um intelectual reconhecido na América Latina como um todo. Podia ter oferecido para a família de Evo Morales, cuja irmã teve a casa queimada pelos golpistas. Podia ter oferecido para uma presidenta do Senado, Adriana Salvaterra, que era próxima da linha sucessória, colega parlamentar nossa, certamente alguns dos colegas aqui que fazem parte da Comissão de Relações Exteriores, do espaço do Parlamento do Mercosul, do Parlatino, podem até ter cruzado com essa senadora, e que foi obrigada a renunciar a partir de incitações à violência e ameaças à violência a ela e a sua família, só porque ela era próxima da linha sucessória. Não. Podia ter oferecido para os milhares de bolivianos, alguns que já foram assassinados, como já tivemos casos de morte nas últimas 48 horas, a partir da repressão das Forças Armadas e das forças paramilitares. Não. O que mostra a pequenez do seu Jair,
presidente Bolsonaro. Não à toa nunca conseguiu ser general. Só chegou a capitão depois da reforma ter sido expulso do exército, porque não tem tamanho para ser general. Não tem tamanho para ser general, nem tem tamanho para combater o batalhão, muito menos para presidir um país como esse, comandar um país como esse, que mostra a sua postura diante de uma crise política como essa. A postura foi do escárnio em relação ao presidente Evo Morales. E fica claro também uma postura de uma certa elite política e econômica da América Latina que não aceita de forma alguma um presidente com cara de povo como o presidente Evo Morales. Vários falaram assim, mas teve fraude. Se tem acusação de fraude, que sejam investigados, que sejam punidos. Quando teve fraude nas eleições americanas entre Bush e Al Gore, aquela fraude na Flórida, alguém defendeu golpe militar ou intervenção militar nos Estados Unidos? Aliás, só não deve ter tido, como disse o Evo Morales, uma vez usou uma frase que eu acho que é profética, ele disse, o único país das Américas que não tem golpe militar é os Estados Unidos, porque não tem embaixada nos Estados Unidos, porque nos outros países as embaixadas americanas sempre estiveram envolvidas com os golpes militares nas Américas. O presidente Bolsonaro é acusado de fraudes eleitorais, tem processo correndo no Tribunal Superior Eleitoral, tem matérias com evidências atrás de evidências. Tem vários partidos que têm, inclusive, ações no Tribunal Superior Eleitoral. Alguém defende aqui uma intervenção militar no Brasil por conta disso? Não, porque nós respeitamos a democracia. A atitude do presidente Bolsonaro foi de quem não respeita a democracia, quem fecha os olhos diante de um golpe militar de um vizinho como o nosso. Mas mais do que isso, de quem tem desprezo pela vida, porque em nenhum momento ofereceu apoio a qualquer um dos políticos que tiveram a sua vida em risco, que foram obrigados a renunciar, tiveram suas famílias com casas queimadas, bibliotecas queimadas, bens queimados, e o Brasil, infelizmente, envergonha a sua tradição diplomática em não oferecer ajuda e asilo político a ninguém na Bolívia.